Olá, estamos aqui em um momento muito especial. Vou apresentar a proposta desse podcast, que nasce desse livro maravilhoso, Caleidoscópio, que o meu marido e eu escrevemos, né? Ele está disponível na Amazon, no site da editora Dialética. Se vocês procurarem Caleidoscópio, meu nome, que é Josele, vocês vão achar rapidinho. Principalmente na Amazon está com e-book, mas daqui a pouco vai ter o livro físico. E eu quero trazer um pouquinho do que inspirou, por que escrevemos esse livro. São 366 dias, porque achei importante o ano bissexto, não podemos deixar de fora. E cada dia tem uma mensagem. Jô, mas que mensagens são essas? Então, eu vou explicar um pouquinho. Meu marido e eu estamos, juntos há 29 anos. E sempre gostamos muito de ler, estudar e sempre anotando pontos importantes, convivendo com as pessoas, aprendendo com as experiências. E muitas pessoas nos diziam, Jô, ou Alisson, né, que é meu marido, tal coisa eu fiz e você me ajudou, me inspirou. Por que não transformar em uma obra e levar isso para mais pessoas especiais, né? Então, essa é a proposta do livro. É desenvolvimento pessoal e tem muito estudo aqui, muita experiência, muita vivência. Cada dia traz uma reflexão. Hoje, no finalzinho, eu vou ler um trechinho, um spoiler do dia de hoje que estamos gravando, para vocês entenderem um pouquinho que livro é esse. Mas o mais especial de tudo é que hoje eu tenho uma convidada incrível que eu amo demais, que faz parte da minha história, que me inspira, e eu quero que ela se apresente. Ela vai trazer um pouquinho da trajetória dela profissional também, e vamos ter momentos como esses de conexão e inspiração. Oi, tudo bem? Jô, realmente é um prazer, é uma honra estar aqui, ter recebido esse convite seu, porque, como eu comentei com você antes, eu já amanheci mais feliz só de saber que eu iria falar com você. E isso, para a gente dizer que amanhece mais feliz porque vai encontrar alguém, é porque essa pessoa realmente é especial. Ela realmente torna a vida de quem está em volta dela mais feliz. Você é assim, você é pura luz. É Ai, maravilhosa. chega a me arrepiar. Você também, quem conhece você e convive, e quem está tendo o prazer de conhecer agora, vai entender isso com certeza. E você tem uma família linda, né? Que eu lembro quando as crianças eram pequenas, que eu dizia que era o carro mais lindo que chegava na cidade, porque uma criança mais linda que a outra, igual essa mamãe Oh, maravilhosa. Mas eu quero que você traga um pouquinho, né? Da sua experiência profissional, dessas mudanças malucas que a gente tem na vida, para que outras pessoas também se inspirem, porque a gente sabe que com certeza outras pessoas também passam por desafios que já passamos, ou estão passando agora, e a gente pode contribuir, né, com esse conteúdo. sim, ai, obrigada, Jô. Tu sabe que, assim, a vida da gente, ela é mais complexa, né? Das mulheres é um pouco mais complexa. Por quê? Porque a gente tem que agregar a parte profissional, a parte da família, a parte do marido, a parte de autocuidado. Então, engloba bastante coisas. E nessa caminhada, a gente muitas vezes pode ou se perder, ou se esquecer, ou se deixar. Então, a gente tem que estar sempre resgatando isso e sempre buscando com muita alegria, né? Porque eu acredito muito que a alegria, que nem eu vejo em você, assim, sempre, eu também tenho essa alegria, esse ânimo, porque quando a gente coloca ânimo, coloca força, coloca coragem, tudo tem outro sabor, outra cor, outra forma de conduzir, não é? Então, assim, também casada com militar, minha profissão, dentista, ficou complicado quando começou a ter as nossas mudanças, começaram a aparecer as transferências, e então, nesses últimos 12 anos, nós nos mudamos praticamente de 2 em 2 anos. Então, Nossa! então, assim, a gente tinha uma mudança de cidade, de estado e até de país. Nós moramos em Honduras por 2 anos, então a gente teve essas mudanças praticamente de 2 em 2 anos. Então, a adaptação da gente é uma coisa, mas das crianças, dos É. filhos, é outra, não é? E a nossa família, nós temos 5 filhos, em Linda, idade família linda! em idades variadas, não é?
Então, assim, já temos os filhos adultos, não é? Hoje, 2 filhos já estão na faculdade. Então, por essas andanças de estado em estado, um ficou na faculdade de Brasília, né? A Ana Luísa está na faculdade de Brasília e o Luiz Henrique na faculdade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, assim, os 2 filhos mais velhos já estão com os seus caminhos, já andando com suas próprias perninhas, não é? E atualmente a gente está morando no Rio de Janeiro, com as 3 meninas menores, as gêmeas de 15 anos e a menor de 12 anos. Então, assim, e aguardando a próxima transferência, que eu espero que seja Brasília. Será? Porque nessas andanças, eu sempre procurei manter o meu trabalho. Procurei, tanto pela parte financeira, tanto pela parte de realização, não é? Porque eu vejo o trabalho como uma verdadeira paixão, eu faço com muito amor, então eu não consigo imaginar eu sem o meu trabalho. Então eu sempre procurei manter ele ativo, onde a gente se mudava, eu iniciava novamente. Então, assim, essa caminhada de deixar, não é? Um consultório, deixar os pacientes para o outro colega, porque como a minha especialidade é a ortodontia é um tratamento mais longo. Então, acabava que muitos pacientes ainda não haviam concluído o tratamento quando saía a nossa transferência, a nossa movimentação. Então, eu teria que deixar sempre para algum outro colega de quem eu confiava, sabia que seria um bom profissional para atender, tanto no campo, né, profissional quanto pessoal, para que os pacientes fossem bem recebidos, bem acolhidos. Então, eu acabava sempre deixando aquilo com o coração partido, não é? E indo para outro lugar, recomeçando tudo novamente. E assim eu fui, sucessivas vezes, recomeçando e recomeçando. Eu não sei exatamente quantas vezes essa palavra esteve na minha vida, recomeçar, mas é uma das palavras mais fortes que eu tive no campo profissional, foi recomeçar. E ter que ter muita resiliência, não é? Para você passar por tudo, encarar tudo de novo, quando você já está numa situação mais favorável, não é boa, que o consultório já está evoluindo legal, que você já está bem naquela cidade, ter que se despedir e começar em outro lugar. Então, quando comecei em Brasília, aí sim, eu pensei, é aqui. Não vou agora fechar o consultório e recomeçar em outro lugar. Eu mantive. Então, mesmo a gente estando morando no Rio Grande do Sul e agora no Rio de Janeiro, eu fiquei mantendo o meu consultório, com idas e vindas a Brasília, que graças a Deus deu tudo certo, está dando tudo certo, não é? E Raquel, pessoal, por favor, né, meu sorriso, que todo mundo elogia, olha a responsável. Então, se tiverem a oportunidade, né, estiverem em Brasília, Rio, onde essa mulher estiver, façam contato com ela, porque né, as pessoas não me enxergam, Raquel. Elas enxergam que sorriso. Opa, quem é você? Primeiro é o sorriso que chega. Não. E é o trabalho dessa profissional maravilhosa. E foi assim, né, Raquel, que nos reconectamos, não foi? Exatamente, exatamente. A gente esteve um período juntas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e nos encontramos de novo em Brasília, não é? E aí que a gente se encontrou de novo e parecia que foi ontem que a gente conversou. Quando fazia anos que a gente não se encontrava, parecia ontem, não é? Quando o coração está conectado, né, como nós estamos, com certeza podemos ficar 1000 anos, a gente, né, se encontra, o coração sorri, a gente fica feliz, né? Não. Então, o tempo quando tinha as suas consultas, o tempo da consulta já tinha que ser maior para o nosso cafezinho, para a nossa conversa, porque, poxa vida, não é? Ficar só no atendimento não dava. Não dava. E eu muito feliz sempre, com certeza, né, de te encontrar. E hoje mesmo eu tomando um cafezinho, lembrei, nossa, mas aquele cafezinho com a Raquel tinha um sabor especial, né? Claro que o café era bom, mas na verdade a companhia... Não era, exato, não era só o café, não. Era a conversa, que essa que é importante, não é? Com certeza. Essas conexões são lindas, e a gente leva na vida, para a vida isso. Você e a Alisson são pessoas incríveis, sensacionais, assim,
que eu tenho um amor incrível por vocês e torço por todo o sucesso de vocês sempre. Igualmente para você, para sua família linda que a gente ama tanto, né? Obrigada, gente. E você trazendo, né, Raquel? E o nosso livro traz isso, como eu falei, nossas experiências, nosso conhecimento, os resultados. Já tivemos tantos resultados legais na vida, né? Como contribuir para que outras pessoas tenham também, né? E você trazendo isso de resiliência, recomeço. Olha como é legal, Raquel. Olha como você inspira. Com tantas crianças, né? Às vezes as mamães, eu super entendo que é um desafio, né, Raquel? Mas às vezes pensam, será que eu retomo a minha profissão? Então, eu quis também trazer você para ser inspiração. Olha a turminha linda que você tem, 5, né, Raquel? E mudando de cidade. É uma atividade profissional que cada vez que você muda tem que reconquistar os clientes, né? Não é algo que você muda e chega lá e os clientes vão estar te esperando, não. É desafio, é divulgar, é as pessoas confiarem no teu trabalho. Então, a gente quer mostrar isso, né? Que às vezes é uma mudança pequena que você vai fazer na vida e você pensa, será que eu consigo? Você consegue sim. Olha o exemplo da Raquel, gente. É incrível. Com certeza. Hoje, obrigada. É que, na verdade, é muito importante, assim, amigos como vocês e conversas, assim, que às vezes param a gente, né? Como o livro de vocês hoje quer oferecer, né? Que é proporcionar a quem for ler ele, de pequenas reflexões diárias, pequenos momentos que você pausa e olha para dentro um pouquinho. Porque, às vezes, nessa correria do dia a dia, eu falando aqui, mas já me perdi muitas vezes também. Todos nós! Então, assim, nessa correria do dia a dia, de juntar todas as nossas partes, né? A parte mãe, a parte profissional, a parte esposa, a parte dona de casa, a parte que cozinha, que limpa a casa, que lava roupa, que estende roupa, não é? Que se preocupa com o lanche da criança, se cresceu, tem que ir lá comprar uma outra roupa, porque não serve mais o sapato, o uniforme, aquela coisa toda que, sim, sobrecarrega a gente muito, e muitas vezes faz a gente se deixar e seguir no piloto automático. Então, assim, quando a gente se deixa muito tempo e passa nesse piloto automático, o que acaba acontecendo? Que você vai entristecendo, perdendo aquele brilho. Então, de tempos em tempos, você tem que dar uma pausa, olhar para você com um pouco mais de gentileza, porque a gente tem gentileza muitas vezes com os outros e não tem com a gente. Agora, esses dias mesmo, minha filha aqui quebrou um negócio na cozinha e eu disse assim, ai filha, não esquenta, isso acontece. Ela, tá, tudo bem. Aí depois eu estava fazendo outra coisa ontem, aqui na cozinha, e eu acho que eu derrubei alguma coisa, e aí eu, poxa vida, que droga, isso aqui deu errado. E ela, mãe, isso acontece, não é? Então, assim, a gente muitas vezes se exige muito, não é? Se exige muito e acha que a gente tem que ser a Mulher Maravilha, né? A poderosa, que não pode falhar, não pode errar, mas pode sim. Pode. Raquel, sério, eu cheguei a arrepiar, sério, de verdade. Porque é isso, né, Raquel? E se, como você falou, se a gente não olha pra gente, isso já aconteceu com todos nós, tá? Não fique tranquilo, ninguém é perfeito, a gente está aqui para aprender, né, e compartilhar. E como a Raquel falou, aí a gente começa a ficar triste. O que está acontecendo? Só que isso, além de fazer mal para nós, e nós somos a pessoa mais importante da nossa vida, não esqueçam disso, né? A Raquel, com toda essa turminha que ela ama e cuida, mas ela é a pessoa mais importante da vida dela. Porque se ela não está bem, como é que ela vai cuidar dessa turminha toda, né, Raquel? Então, e como você falou, às vezes, principalmente as mamães, né? Eu ainda não sou mamãe, né? Papai do céu não quis, tudo bem, eu sempre agradeço e entendo. Daqui a pouco vem o filho adotivo, quem sabe, né? E eu vou ser mamãe também, tudo tem a hora.
Mas eu super entendo as mamães, né? Com certeza, eu sinto empatia. Você acompanha tudo. Acompanho tudo, né? E eu entendo nessa preocupação de querer ser perfeita com o filho. Mas, gente, o ser humano não é perfeito. E se você não cuida de você, você não vai ficar bem, né? E a vida é um presente que a gente recebeu, a gente tem que agradecer, tem que valorizar, temos que nos amar antes de qualquer pessoa, por mais que o filho seja com certeza o maior amor, tem que ser a mamãe, tem que ser você o amor da sua vida em primeiro lugar. Porque aí você vai conseguir, né, expandir isso para a família, para os filhos, que nós falávamos um pouquinho antes de começar, né, Raquel, da questão profissional, inspirar os filhos Sim. também, né, tanto o menino quanto a menina, mas principalmente as meninas, quando olham a mamãe ali trabalhando, se dedicando, inspira. E se a mamãe não está bem, como é que ela vai fazer tudo isso, né? E além da questão profissional, que você tem tanto amor, carinho, que faz com maestria, se a pessoa não está bem, né, acaba que não consegue fazer essa conexão com a profissão, com os filhos, com o marido, enfim, papai, mamãe, família, amigos, né? Então, tudo vai por água abaixo. É um desafio para. E eu lembro uma palestra que eu dei uma vez numa escola com professoras maravilhosas, e eu fiz essa pergunta, Raquel. E como você, né, a gente chegou nesse tema, quem é a pessoa mais importante da sua vida? E pedi que cada uma dissesse. É o filho, é o marido, é a mãe. E aí eu falei, não, é você. Esqueceu alguém, não é? Esqueceu alguém. É você em primeiro lugar. É claro que você ama muito seus filhos, mas é você. E o dia de hoje, depois eu vou ler um trechinho aqui, tem muito a ver com isso também. Não é coincidência, tá, gente? Não é coincidência. Olha que top! E então, né, daí elas começaram a refletir. É mesmo, sou eu. Claro que algumas ainda tocou muito, falou, não, ficou chateada, não, é meu filho. É você. Mas eu sei que mesmo essas que não aceitaram de primeira, elas começaram a refletir. Exato. Então, assim, gente, você é a pessoa mais importante da sua vida. Lembre disso sempre, né? Que esse momento que você que vai estar nos ouvindo, não sei que hora do dia, da noite, da madrugada, mas lembre disso. Primeiro por você, e quem é mamãe, né? Que é tão importante essa função, né, na vida. Que lembre, se você não está bem, como você vai ajudar o outro, né, Raquel? Eu lembro do avião, né? Coloque a máscara, mas primeiro em quem? Em você. Você não vai conseguir ajudar crianças ou quem for que não está conseguindo se você está sem a máscara. Né? Então é uma provocação, não é fácil, não é, porque a gente pensa assim, não, mas a pessoa que eu mais amo, sei lá, eu que tenho irmãos mais novos, né? Mas são os meus irmãos, é o meu marido, é minha mãe, são os meus filhos, é você. Tá? Então, que a gente consiga hoje plantar essa sementinha no seu coração, que vai transformar a tua vida, vai te fazer bem, você é o amor da sua vida, e com certeza os teus filhos, que são tão importantes, vão sentir isso. É verdade, isso mesmo. É muito importante. Né, Raquel? E assim eu senti muito, assim, que eu perguntava e todas, meu marido, meus filhos, minha mãe, eu não. Daí todo mundo ficou assim. Raquel, uma pessoa, uma delas, acho que tinha umas 25 professoras, uma falou que era ela. Nenhuma das outras falou. Tu imagina? É porque, assim, é aquela preocupação natural, não é, da gente, de querer cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar do outro, cuidar do paciente, cuidar dos amigos, ouvir os amigos, as pessoas da família, deixar todo mundo bem. Só que lá no fundo, você não tá bem. Você não... Aquilo que eu falei, você não tem gentileza com você não se perdoa, você não se desculpa, você não admite errar. Calma, não é? Você é importante, se priorizar, que nem tu falou, né? Se colocar em primeiro lugar também, mas também ser mais leve com você mesmo, né? Não se cobrar tanto. Por quê? Porque você é humano. E é normal. A gente está numa fase de evolução, de crescimento. A gente não é perfeito, não sabe tudo, vai errar, vai fazer muitas coisas. Só que a gente também sempre pode voltar atrás, rever, pedir perdão. E isso que é o importante.
Perfeito, Raquel, perfeito. Estamos sempre aprendendo, como você falou, né? E como fica mais leve a vida em tudo, né? Com a família, com os amigos. Poxa, eu errei, desculpa, sabe? Não fica essa coisa assim, nossa, eu não podia ter feito isso. E às vezes são coisas tão pequenininhas, né? E a pessoa fica ali, nossa, se culpando. Ah, eu não podia, gente, calma, calma. Como a Raquel falou, a gente está aqui para evoluir, para aprender, sabe? Leve a vida com mais leveza, primeiro por você, mas depois por todos os filhos que são, né? As pessoas mais importantes da sua vida, marido, esposa, né? Eu falo muito pensando nas mulheres, mas não são só as mulheres que vão nos acompanhar, né? Os nossos conteúdos. Então, também, né, no trabalho. E a Raquel, quando fala de gentileza, é porque ela é a gentileza em pessoa. Então, fala a gentileza é ela. E a gentileza, eu vejo que é uma forma, assim, ó, sutil, mas poderosa de transformar o mundo. Com certeza. E a gente está num mundo, assim, que as pessoas, elas querem muita gentileza, mas elas não são gentis com os outros. A gente vê desde o trânsito. Eu quero que me dê a passagem, mas quando é minha hora de dar, eu não dou. Isso, sabe? Eu quero que me atendam muito bem nas lojas quando eu vou. Mas quando eu vou, eu sou capaz de, né, de falar mal com aquela pessoa, de virar a cara. As pessoas estão um pouquinho intolerantes, então é uma hora assim de dar uma avaliada também nisso, porque a gente recebe o que a gente dá, o que a gente planta. Então, assim, é complicado a gente querer e não saber agradecer e não saber enxergar o que é da gente também fazer. E é bem isso, né, Raquel, que você falou, a vida responde ao que a gente entrega. E assim, ó, não é loucura, não é coisa da nossa cabeça, né, Raquel? A gente vê isso na realidade, no livro a gente conta alguma coisa sobre isso também. Ai, tô louca pra ler. A Raquel, com todas essas mudanças, com todas essas mudanças, ela é uma excelente profissional, começa por aí, né? Ela atende bem, é claro que outras pessoas vão indicar, mas ela tem algo a mais que ela entrega para a vida também. É muito amor, é muita gentileza. É claro que a vida vai responder para ela assim também. Então, Raquel, quando você viu o que a Jo e o Alisson estão inventando de livro, que história é essa? Você pensou, vou comprar? O que passou na sua cabeça? Agora eu fiquei curiosa. Caramba, eu achei incrível, o máximo, quando eu vi assim, caramba, tudo de bom, os dois juntos escrevendo só pode dar bom, não é? E aí eu amei o título do livro, todo o layout assim da capa, achei maravilhoso. Bonita, né? Muito, muito. Eu tô curiosíssima para que chegue logo. Eu recebi o e-mail que ele está a caminho. Eu disse, eu tô curiosíssima para começar a ler, porque assim, eu tenho certeza que são mensagens, que são palavras ali que foram colocadas com o coração de vocês para quem for ler, não é? Para ajudar, para tocar no coração das pessoas, para fazer com que cada um reflita dentro da sua realidade, do seu momento, que nem eu estava comentando, não é? Porque você um dia pode ler e tá com uma visão, ele te servir, aquela mesma frase, aquele mesmo texto, aquela mesma página, ela te servir para te dizer alguma coisa na vida. E dentro de alguns dias, 1 ano, 2, quando você for ler de novo, você amadureceu, você repensou, você passou por outras situações, outras experiências, aquilo já te traz outra forma de pensar e rever. E isso aí que é o rico da leitura, não é? Então, assim, eu tô numa expectativa muito grande para ler logo. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, não é? Porque vindo de pessoas como vocês e que fizeram com todo esse carinho, não é? Com toda essa dedicação, porque não é uma coisa, pouca coisa, não. Não! 366 dias, não é? E pensados, e tudo que vocês passaram também, não é? Na escrita ali, que sumiu totalmente o livro e começou de novo. Eu digo, olha só ali já estão mostrando que realmente querem auxiliar as pessoas, querem passar essa mensagem, não é? Mensagens boas de otimismo, de ajuda, não é? De esperança e de tudo mais. E eu acho que o que a gente mais precisa nesse mundo é isso, não é?
mensagens, é amor. Não tem outra palavra. É verdade, é amor, né, Raquel? Não tem. E quando você fala isso, que é a percepção dela, tá, gente? Não foi que eu disse, Raquel, diga isso, é o coraçãozinho dela que está falando. Não. E olha que interessante a Raquel trazendo isso. Por que o nome é caleidoscópio? Talvez muitos não conheçam, né? Mas é um brinquedo. Quando eu era, né, criança, tinha esse brinquedo que a gente vai girando assim e os cristalzinhos ali, eles vão formando imagens que não se repetem. Nossa. E é assim a vida, né? E quando a Raquel diz, Jô, se eu ler esse ano, daí eu vou ler ano que vem, eu vou estar diferente, vou entender algo diferente. É isso, sabe? Parece que a gente combinou, mas não combinou. Não! Então, é realmente isso. E é um livro atemporal e que é para todas as pessoas, né? Às vezes perguntarem, tá, Jô, mas qual é o público de vocês? Quem deve ler? Todas as pessoas, né? É um livro para jovens, para mais velhinhos, para mais maduros, para quem quiser ler, para quem quer se desenvolver, ter, né, uma visão diferente sobre a vida, mais positiva, crescer. É isso que a gente quer entregar. Então, quando você falou, porque daí vai ler ano que vem, é o nome do livro, é o Caleidoscópio, né? E até em algum momento do livro, ali também trazendo um spoiler, tem essa frase essa frase eu sonhei com ela. A vida é uma irrepetível combinação de possibilidades. E o caleidoscópio é isso. São, né, os vidrinhos, enfim, que se unem e nunca a imagem é igual. E a vida é assim. Ela nos apresenta infinitas possibilidades, a gente tem que enxergar, sentir e abraçar, como a Raquel faz muito bem, que eu admiro demais, né? E é isso que o livro quer mostrar, por isso caleidoscópio. E aí, Raquel, que eu sei, não quero tomar muito teu tempo valioso. Imagina, eu estou muito feliz de estar aqui conversando contigo. Que saudade! Ai, muita também. Pelo menos a gente mata um pouquinho a saudade assim virtual, mas mata um pouquinho a saudade. E aí, assim, o livro, tem gente que gosta de ler, abrir numa página específica, né? Ai, qual é a mensagem para mim hoje, né? Legal. Tem gente que quer ler a do dia, que é o que eu vou ler hoje, que é o dia que nós estamos hoje. Não é o dia que você vai ouvir, não sei que dia você vai ouvir, mas é o dia que estamos hoje, que é dia 24 de junho, né? Que estamos gravando e depois não sei quando você vai ouvir, mas igual a mensagem vai servir. E outros vão querer ler do início, cada um faz do seu jeitinho. Não vou ler o dia todo do dia 24 de junho, mas vou ler o iniciozinho aqui e para ver como tem tudo a ver com o nosso tema, né? Que estamos conversando hoje. Você, olha só, Raquel, é o melhor projeto da sua vida. Caraca! Não tem coincidência, né? Não tem. Por que a gente combinou? A Raquel prontamente aceitou e eu agradeço demais, porque é hoje, enfim. Né? Tudo tem que ser um motivo. E aí eu vou ler só um pouquinho, não vou ler a página toda, mas para vocês entenderem um pouquinho que livro é esse, o que ele vai trazer para a minha vida, né? A maioria das pessoas, hoje ao acordar, olha só, foi cuidar do seu filho, levar o cachorro para passear, lavar as roupas, parece que combinamos, e realizar uma série de atividades rotineiras. Ao final do dia, depois de jantar ou fazer um lanche, foi ver um seriado novo na Netflix, depois de gastar algum tempo em redes sociais com Instagram, TikTok, e isso se repete por dias, meses, anos. E a conta de quanto se dedicou para você mesmo é simples, quase nada. Um simples ato diário pode mudar sua vida, sua saúde, sua renda, seu relacionamento e outros aspectos de sua existência. Um amigo meu não sabia nada, mas nada mesmo de falar a língua inglesa. Isso já com uns 30 anos de idade. Certo dia, após conversarmos sobre o assunto e que ajudaria muito na vida pessoal e profissional, ele decidiu estudar. Com menos de 1 hora diária de estudos por meio de livros e vídeos, ele conseguiu sair do zero absoluto para o inglês básico intermediário, em que já conseguia se comunicar com nativos da língua inglesa. Viajou para os Estados Unidos, foi promovido no trabalho e principalmente se sentiu realizado com seu progresso pessoal. Ele passou 1 ano dedicado menos de 1 hora sem utilizar os finais de semana e teve toda essa evolução.
E aí eu pergunto, não vou ler tudo que, né? É para comprar o livro. Mas é o que eu tenho que perguntar. O quanto você está cuidando de você? E olha o que a Raquel trouxe, né? Que às vezes a gente vive no automático. E o dia passa, e os meses, e os anos. E onde eu estou? Quem sou eu, né? Parece que só tem aqueles papéis sociais, mas e a gente, né? Isso. E a grande diferença que a gente faz no mundo é quem nós somos. Nós somos únicos no universo. Cada um com as suas crenças, mas nós somos únicos no universo. Né? Que o Papai do Céu nos criou do jeitinho que nós somos. E a gente tem algo de especial para entregar para o mundo. Mas se a gente não se cuida, como é que a gente vai entregar? Né? E até para a gente mesmo conseguir se ouvir, não é? Porque muitas vezes, assim, o ruído é tão grande, não é? Esse ruído que de tanto trabalho, tanto agito, tanta coisa, que a gente não para se ouvir lá dentro, não é? O que você gosta, o que você quer, que às vezes você não tá nem aí para o que você gosta, o que você quer, o que te faz bem, e são pequenas coisas que mudam tudo, não é? Pequenos, um dia que você tirar para fazer uma pequena mudança já pode ser suficiente para alterar tudo, não é? Então, assim, eu super agradeço, muita gratidão por você e Alisson terem sido inspirados a escrever o livro, não é? E um livro tão rico, não é? Como você agora leu, já comecei a entender o que tem. Um spoiler. Já tem um spoiler aí. Então, assim, porque eu tenho certeza que vocês foram inspirados. Com certeza, muito inspirados. Não estavam sozinhos nessa. Não, claro que não, com certeza então, não. assim, isso vai tocar a vida de muitas pessoas. Vai ser um trabalho lindo de vocês. Parabéns. Ai, obrigada a você pelo carinho, né, pela tua amizade. Espero muito que goste, depois você vai me contar o que está achando. E aí, né, para que mais pessoas tenham acesso, eu vou repetindo onde ele está, né? Então, ele está na Amazon e-book, mas logo vai ter o livro físico também. Caleidoscópio, coloca Josele, meu nome não é tão comum, vai aparecer rapidinho. Tem no site da editora Dialética também. E queremos muito que ele chegue aí por todos os cantinhos, não só do Brasil, já temos amigos nos Estados Unidos, Itália, que estão lendo também. E a gente quer realmente, né, fazer uma grande transformação positiva na vida das pessoas. Muito legal. Muito obrigada. Beijo, amiga. Beijo, obrigada. Sucesso. Te amo. Te amo.